Amém. Exaltado seja o nosso Deus, hoje e para todos sempre. É esse o desejo do nosso coração. Nós fomos criados para o Senhor, para o louvor, a honra, a glória do seu nome. É o que nós estamos fazendo aqui nesse momento. Então, bem-vindo mais uma vez, todos estão conosco nessa live, e que a gente possa aprender mais juntos agora da palavra do Senhor e também um pouco sobre a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. Para o início do nosso estudo, nós vamos utilizar um slide que eu preparei aqui para essa aula. Então, essa aula tem como princípio aqui utilizarmos esse material que fala sobre a igreja. Então, você que puder acompanhar-nos na exposição, vai ser muito bom. O tema hoje é Conhecendo a Igreja Presbiteriana do Brasil. Muitas pessoas estão na igreja, porém elas ainda não conhecem totalmente a Igreja Presbiteriana. Às vezes nós temos irmãos que vêm de igrejas pentecostais, irmãos que vêm de igrejas de outras linhas doutrinárias. Nós temos pessoas que às vezes vêm da igreja católica, ou às vezes pessoas que não vêm, não têm um histórico em igreja nenhuma. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu entrei numa igreja presbiteriana, eu fiquei bem perdido, porque a única referência que eu tinha era da igreja católica romana. E aí, eu conto essa história sempre nas igrejas que eu vou. O primeiro culto que eu fui, eu não era membro, nunca tinha sido batizado na igreja presbiteriana, nada. Eu tomei até ceia, porque eu não sabia que eu não podia participar da ceia como visitante, que só os membros da igreja que podem tomar, e membros de outras igrejas batizados. Então é uma forma de nós também conhecermos mais a respeito. A igreja, é importante também lembrar que a nossa igreja vai passar por um período de preparação para eleições de oficiais, e é importante que os irmãos conheçam bem o trabalho, saibam qual a função de cada oficial, saiba como funciona a igreja como um todo. Essa aula ela vai ser bem importante para o conhecimento geral de todos a respeito de como funciona a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, estrutura e liderança, organização da igreja, oficiais, pastor, qual é o seu papel, presbíteros, a função dos presbíteros na igreja, a importância dos presbíteros na igreja, e também diáconos. Essa aula tem como objetivo apresentar de um panorama geral do que é a Igreja Presbiteriana do Brasil. O primeiro texto bíblico que eu quero utilizar com vocês hoje é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Esse texto diz assim, como está aqui no nosso slide. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Nós temos a Bíblia Sagrada, é a base de toda a nossa composição de fé. E toda a estrutura da nossa igreja, ela tem como princípio seguir a Bíblia. Nós não trabalhamos com ideia de revelações. Algumas denominações, elas entendem que Deus revela também aos seus líderes que estão ali presentes na igreja local, a vontade dele, para que eles também tomem decisões movidos por aquilo que espontaneamente Deus dá a eles. A igreja presbiteriana, ela acredita que Deus fala, mas que toda a sua representação é pautada nas escrituras sagradas. A Bíblia é a base de tudo que nós compreendemos, ou seja, não posso chegar e dizer assim, Deus me revelou que a partir de amanhã, todas as pessoas na igreja vão usar véu. Na igreja presbiteriana não usa véu, não tem essa necessidade. Deus me revelou que a partir daqui para frente na igreja nós vamos
os homens usar um tipo de determinada roupa e as mulheres também. Então, não existe isso na igreja presbiteriana. Tudo é doutrinariamente estudado segundo as Sagradas Escrituras, segundo a Bíblia, e quando nós utilizamos a Bíblia, nós fazemos uma leitura profunda, minuciosa, estudiosa a respeito dela, desde os originais, no grego, no hebraico, no aramaico, até uma interpretação que seja condizente com os nossos tempos, com a nossa época, tá? Então é isso. Para conhecer a Igreja Presbiteriana do Brasil, é muito importante que você compreenda que ela tem como a chave central e base de tudo as Sagradas Escrituras como a sua estrutura, a pedra fundamental. Falando um pouco sobre a história do presbiterianismo. Então, as origens históricas mais remotas do presbiterianismo remontam aos primórdios da Reforma Protestante do século XVI. Então, começamos já a partir da Reforma Protestante. Como é bem sabido, a Reforma teve início com o questionamento do catolicismo medieval feito pelo monge alemão Martinho Lutero, em 1517. Lutero deu início à Reforma Protestante e, juntamente com Lutero, consequentemente, homens como Calvino, também João Calvino, que é o grande mentor doutrinário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, o que é a Igreja Presbiteriana do Brasil? O que é a IPB? Eu vou ler para vocês conforme a definição da própria Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você quiser esse material, parte dele está no site ipb.org.br. Então, você pode acessar esse site na internet. Tem absolutamente tudo o que você quiser saber sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, nós somos, como diz o texto aqui, a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas. Nós não somos igrejas como, por exemplo, a Igreja Batista, ela tem uma convenção. Porém, as igrejas batistas locais, elas são autônomas, elas tomam as suas decisões locais. Se elas quiserem romper com a igreja, com a convenção delas, elas têm lá a liberdade de romper com a convenção. Porém, a igreja local, ela tem autonomia sobre todas as suas decisões. Na Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, nós somos uma federação de igrejas. E como uma federação de igrejas, nós não podemos tomar decisões que mudem a estrutura da igreja sem que previamente haja uma autorização do presbitério, do sínodo e do Supremo Concílio. Já vou explicar o que é isso daqui a pouco para vocês. O que acontece? Decisões locais, como coisas simples, mexer na estrutura do templo, trocar alguma coisa, um banco, fazer coisas comuns, nós podemos. Nós não podemos mexer na doutrina da igreja e nem em alguns princípios que são norteadores na igreja. Bases do funcionamento da igreja que firam esses princípios doutrinários, nós não podemos mexer na igreja local. A igreja não pode, por exemplo, de forma autônoma, simplesmente tomar decisões como bem deseja. Mas ela depende também da sua estrutura para seguir as suas diretrizes. Então, ela é uma federação de igrejas que tem como uma história, uma forma de governo, uma teologia, como um padrão de culto e de vida comunitária. Todas as igrejas presbiterianas, elas podem ter diferenças, às vezes, na maneira de expressar os seus louvores, elas podem ter diferenças, talvez o estilo, o jeito, a maneira que o pregador conduz a pregação por uma característica individual, mas o pregador, por exemplo, não pode mudar a doutrina da igreja na exposição bíblica, a estrutura de culto, ela deve manter uma base dentro daquilo que a igreja entende como um culto presbiteriano e que funcione dessa forma. Ou seja, são coisas que são basilares e muito importantes na igreja. Então, ela tem também a sua forma de culto, padrão de culto, vida comunitária,
A IPB pertence à família das igrejas presbiterianas reformadas ao redor do mundo, tendo surgido no Brasil em 1859, como fruto do trabalho missionário da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. A Igreja Presbiteriana do Brasil é a mais antiga denominação reformada do país, tendo sido fundada pelo seminário, pelo missionário Ashbel Green Simonton, que aqui chegou em 1859. Então, a igreja começou a partir, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem a sua origem na Reforma Protestante, ela tem também a sua continuidade através da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, que enviou missionários para cá e que deram início à Igreja Presbiteriana do Brasil, a saber, o principal missionário mencionado, que é o que primeiro chegou aqui, que foi Ashbel Green Simonton, que é esse homem da foto seguinte que eu estou colocando para vocês. Simonton, um homem veio para cá ainda também muito jovem, mas que deu a sua vida em prol da pregação do Evangelho para que a Igreja Presbiteriana do Brasil fosse formada. Esse é o nosso irmão Simonton. Antes de continuar aqui com o slide, eu só quero mostrar alguns materiais para vocês verem, por exemplo. Então, como eu disse, a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem alguns princípios fundamentais. Aqui do meu lado, na minha mesa, eu separei alguns materiais para vocês conhecerem. Então, a Bíblia Sagrada, que é o nosso livro principal, e que rege todo o contexto da igreja. A igreja não é movida por revelações, interpretações individuais, mas ela tem todo um trabalho que é apurado. No âmbito doutrinário, nós temos aquilo que nós chamamos de Institutas da Religião Cristã. Esses 2 livros grandes aqui na minha mão, a minha versão é em espanhol, uma das mais antigas, tá? Então, quem tiver interesse, né, tem na Cultura Cristã, vendendo. A minha está em espanhol, mas temos em português também, tá? Aqui está traduzido de forma livre, né? Institutas de João Calvino, que é como nós chamamos. Esse compêndio aqui, abençoado, delicioso de ler, ele é toda a base doutrinária. Então, se você quer ser presbiteriano, eu recomendo a você estudar João Calvino. Olha só que beleza, tem muita coisa boa para você estudar aqui. Toda a doutrina nossa é baseada na interpretação de João Calvino, mas nós entendemos que a Bíblia ela é superior à interpretação de João Calvino. Nós admitimos os textos de Calvino como uma forma interpretativa bíblica, porém não é inquestionável, tá? Mas até hoje não foi encontrado nada naquilo que João Calvino disse que tenha sido contra as Escrituras, tá? O segundo livro, os livros já são bem velhos, tá, irmãos? Está na minha biblioteca há muitos anos. Nós temos a Confissão de Fé de Westminster. O que é isso? Que coisa estranha é essa, né? A Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé é um compêndio doutrinário de interpretações de toda a doutrina presbiteriana. Então, nós temos aqui, que fala sobre as Sagradas Escrituras, a Santíssima Trindade, os decretos de Deus, criação, providência, queda, livre-arbítrio, vocação, boas obras, liberdade, culto, juramento, etc. É bastante coisa, tá? São 35 capítulos que falam sobre as mais diversas doutrinas na Igreja Presbiteriana do Brasil. Para quem está acostumado com igrejas que abrem aí em cada portinha por aí, não é o caso da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós não somos uma igreja que abriu a partir de uma família que rompeu com uma denominação anterior por conta de questões particulares e pessoais. Muito pelo contrário, é uma igreja que tem uma história que vem lá desde a Reforma Protestante, mais já 164 anos atualmente, que nós já estamos no Brasil. Para você ser
parte dessa igreja tem todo um processo de discipulado, classe de catecúmenos que nós fazemos, todo um processo. Para uma pessoa chegar a ser um líder na igreja presbiteriana, ela tem que ter muito preparo. Então, por isso que eu estou dando essa aula. A confissão de fé, como eu disse, as institutos, que são a interpretação bíblica nossa. Nós temos também os nossos catecismos. Aqui está na nossa mão o breve catecismo de Westminster, que também fala daquelas doutrinas básicas que a gente estuda na escola dominical. E aqui tem aquelas perguntas muito conhecidas dos membros mais antigos. Qual é o fim principal do homem? A gente tem aqui nesse livro. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele. E embaixo aqui, não dá para ver, porque está muito claro, todas as respostas bíblicas que a gente tem, tá? E aí você pensa que acabou? Não, não acabou. Olha quanta coisa. Isso aqui é o básico, tá, irmãos? Nós também temos o que nós chamamos de Manual Presbiteriano. Olha que coisa bonita. A minha edição aqui de 2019, comentada. O Manual Presbiteriano é onde estão as leis da Igreja Presbiteriana do Brasil. Essas leis foram homologadas em 1951. Então, vamos lá. A gente tem aqui nesse manual tudo a respeito da igreja, natureza da igreja, ordens da igreja, tem o código de disciplina, tudo isso. Não a irmã está falando aqui, olha, me parece que foi a primeira igreja evangélica a chegar no Brasil. Se nós remontarmos o princípio histórico, os calvinistas foram os primeiros protestantes a chegarem no Brasil, tá? Houve uma comitiva liderada por que João Calvino enviou para cá, e essas duas houve na realidade duas primeiras entradas que não foram muito bem sucedidas, e depois posteriormente somente em 1859 com Simonton, que ela definitivamente foi fixada no Brasil, tá? O Manual Presbiteriano fala de todas as leis da igreja. Ou seja, tudo que nós falamos da Igreja Presbiteriana no Brasil é que é uma igreja muito bem estruturada. E nós não vamos por achismos. Muito pelo contrário, tudo que nós fazemos sabendo exatamente como fazemos e por que fazemos. Então, você que está assistindo esse vídeo e que está assistindo porque quer conhecer a igreja, todo esse material é estudado ao longo dos anos, né, na escola bíblica dominical, nos estudos bíblicos que são aplicados na igreja, toda essa base firme e sólida doutrinária que corresponde à igreja. Existe uma ideia, uma brincadeira, né, que muitos fazem, que fala assim, porque os presbiterianos são frios. Não, nós somos frios, no sentido de não termos desejo de servir a Deus e vontade de servir a Deus. Muito pelo contrário, nós somos pessoas que fazem as coisas com muito cuidado, com muito temor a Deus, e é por isso que a igreja é tão sólida, não é uma igreja que acaba de um dia para a noite por causa de um problema aqui ou acolá. Toda a nossa estrutura é muito bem organizada, tá? Vamos lá. Voltando aqui para o nosso slide, que eu quero passar para vocês mais algumas informações. Vocês estão gostando da aula, irmãos? Eu sei que é uma aula técnica, então quem tiver, pastor, tá benção aí, estou gostando de aprender, dá um amém aí, alguma coisa para vocês. Então, vamos lá. Quem está chegando agora, nós estamos aprendendo sobre a Igreja Presbiteriana do Brasil, como funciona, doutrina, etc. A estrutura da igreja. Aqui tem um organograma da igreja, conforme está no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, ipb.org.br. Você pode encontrar esse organograma lá, que ele vai dizer como é a estrutura da igreja. Então, vamos lá. Eu vou começar por essa parte aqui. Nós estamos vendo aqui o conselho da igreja, conselho local. Todos esses nomes bem pequenininhos que estão aqui. Amém, irmã? Amém. Então, vamos lá.
toda essa estrutura que vocês estão vendo aqui compõe a Igreja Presbiteriana do Brasil. A estrutura é muito meticulosa, muito cuidadosa. Nós temos na igreja local, a Igreja Presbiteriana de Vila Lages, por exemplo, é composta por um conselho. Esse conselho é composto de presbíteros que são devidamente eleitos pela igreja em uma assembleia ordinária. A igreja se reúne, os membros que são comungantes, que estão aptos a votar, vão escolher os nomes dos presbíteros que são indicados previamente ao conselho, e o conselho aprova esses nomes e, por consequência disso, passa a votação na igreja. Dentro da igreja local, existem as sociedades internas e departamentos. Sociedades internas nós temos o PH, União Presbiteriana de Homens. Então, é uma sociedade interna formada por homens. Nós temos a SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, que é a sociedade de mulheres da igreja que trabalha especificamente voltado ao trabalho feminino. Nós temos a UMP, União de Mocidades Presbiterianas, que tem a sua formação com jovens da igreja. Então, os jovens da igreja, que são a partir de 18 anos até 35 anos, compõem a igreja presbiteriana, compõem a mocidade presbiteriana. Detalhe, eu já penso que hoje 30 anos está ótimo para a mocidade e já está ficando velho, tá? Eu brinco, eu falo que 35 já é moço de idade, não é mocidade. Já está mais do que na hora de estar na UPH, já está mais do que na hora de participar da SAF, que também são muito boas. Nós temos uma SAF bem jovem, tá? E uma SAF boa e vibrante. Nós temos uma UPH também muito boa. Os irmãos, a partir dos 30, recomendo, tá? Mas a lei da igreja vai até 35 mocidade. Mas a partir dos 18 anos, se você quiser fazer parte da SAF e da UPH, já pode, não há nenhuma proibição. Nós temos também a União Presbiteriana de Adolescentes, a UPA, e a UPA é dos adolescentes. É uma organização que tem seus adolescentes, tem uma diretoria própria, uma estrutura própria. E, por fim, nós temos a UCP, União de Crianças Presbiterianas, a união das nossas crianças. Essa estrutura da igreja local. Acima da igreja local, nós temos o que nós chamamos de presbitério. O presbitério é a união dessas igrejas locais. Cada presbitério tem, em média, 8 igrejas. Nessa estrutura das 8 igrejas, tem ali um concílio, né, que nós chamamos, que tem o presidente, secretário, vice-presidente, tesoureiro. E esse conselho, esse concílio, na verdade, é composto de presbíteros e pastores que são a liderança das igrejas locais. Lá nós tomamos as decisões das igrejas locais. Acima do presbitério temos o sínodo, que é uma composição de presbitérios. Vou voltar. Igreja local liderada pelo pastor e pelos presbíteros, que são eleitos pela igreja. O pastor não é eleito, o pastor é indicado pelo presbitério para a igreja. Subir um pouco, o presbitério é uma união de igrejas locais, de um bairro, por exemplo. Aqui na nossa região, o nosso presbitério, eu acredito que devam ser 8 igrejas. Temos a Igreja Presbiteriana da Penha, a Igreja de Vila Esperança, Buenos Aires, Jardim Popular, e aí vai. Eu não vou lembrar tudo agora de cabeça. São mais ou menos 7, 8 igrejas locais, mais as suas pequenas congregações. O sínodo já é um pouco maior, mais ou menos 20 igrejas, em média 3 a 4 presbitérios que compõem esse sínodo. E depois o Supremo Concílio, que é toda a igreja presbiteriana no Brasil. Nós temos igrejas presbiterianas praticamente no Brasil inteiro, em todos os estados da Federação Nacional. Então, é uma denominação de âmbito nacional, muito bem estruturada, e que quem quer conhecer a respeito dessa igreja vai ver que é uma igreja muito séria e muito importante, tá? 7 de novembro, a SAF fará 136 anos. Bem lembrado aí a nossa irmã, as nossas irmãs da Sociedade Auxiliadora Feminina. Amém? Então, vamos lá.
falando a respeito de liderança, eu vou começar hoje a abordar como funciona o trabalho pastoral na Igreja Presbiteriana do Brasil. Sei que o texto tá, a letra aí tá um pouco pequena, mas eu vou ler para vocês, tá? Deixa eu colocar na tela maior para vocês poderem tentar enxergar. E se você virar o seu celular lateralmente, você vai conseguir enxergar. Só vou tomar uma água aqui enquanto isso. Vamos lá. Pastores na Igreja Presbiteriana do Brasil, na IPB. O ministro do Evangelho é oficial consagrado pela Igreja, representada no presbitério, para dedicar-se especialmente à pregação da palavra de Deus, administrar os sacramentos, edificar os crentes e participar com os presbíteros regentes. Lembrando que o pastor também é um presbítero na Igreja Presbiteriana do Brasil, porém ele é um presbítero docente. Ele é um presbítero que cuida especialmente do rebanho da igreja, das ovelhas, né? E da palavra como base fundamental da igreja. Por isso que o pastor é tão exigido na sua formação na Igreja Presbiteriana do Brasil, tá? Então ele tem aí por obrigação pregação, sacramentos, edificar os crentes, participar com os presbíteros regentes do governo e disciplina da comunidade, os títulos que as Sagradas Escrituras dão ao ministro. Os pastores são chamados na Bíblia de bispo, pastor, ministro, presbítero ou ancião, anjo da igreja, embaixador, evangelista, pregador, doutor, despenseiro dos mistérios de Deus, indicam funções diversas e não graus diferentes de dignidade no ofício. Lembrando que o pastor, ele não é o dono da igreja. Em algumas igrejas por aí, afora, a igreja, muitas pessoas falam assim, a igreja do pastor fulano de tal, tem até a foto do cidadão na frente da igreja. A Igreja Presbiteriana do Brasil não é assim. Ela é uma igreja que tem uma liderança, ela se chama presbiteriana porque ela é regida por presbíteros. Então, os presbíteros da igreja tomam as principais decisões da igreja, juntamente com o pastor, que também é um presbítero, tá? Não é uma igreja que tem um dono e que fala o que quer e do jeito que quer e da forma que quer. Muito pelo contrário, todos são submetidos a um crivo e que deve ser levado a sério. São funções privativas do ministro, do pastor. Administrar os sacramentos. Só o pastor é, na Igreja Presbiteriana, o responsável pelos sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia. Os presbíteros auxiliam na distribuição da ceia, podem estar ali junto com o pastor na hora do batismo, mas quem batiza é o pastor e quem ministra a ceia é o pastor. Invocar a bênção apostólica sobre o povo, que é uma função do pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil. Celebrar casamento religioso com efeito civil, função de pastor na Igreja Presbiteriana. Orientar e supervisionar a liturgia na igreja que é pastor. Ou seja, não pode haver um culto na Igreja Presbiteriana que o pastor não tenha consciência, não tenha ciência do que está acontecendo naquele culto. Então, quem vai pregar, quem vai fazer a direção do culto, etc., tudo isso é responsabilidade do pastor. É um trabalho da mocidade. Sim, mas o pastor tem que saber exatamente tudo o que está acontecendo, porque ele tem que cuidar da igreja e zelar para que na igreja esteja tudo bem. Então, o ministro, cujo cargo e exercício são os primeiros na igreja, deve conhecer a Bíblia, sua teologia, ter cultura geral, ser apto para ensinar e são na fé, irrepreensível na vida, eficiente e zeloso do cumprimento de seus deveres, ter vida piedosa e gozar de bom conceito dentro e fora da igreja, tá? São atribuições importantíssimas, são qualidades importantíssimas. Voltando aqui, antes de eu falar desse tópico, que a gente não vai ter pressa, que a ideia é esse mês
a gente trabalhar esses conceitos da igreja, como que uma pessoa pode ser pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil? Como eu disse, se eu sou membro de uma igreja local, essa igreja local que eu trabalho, sirvo a Deus naquela igreja local, e eu sinto no meu coração a vocação, o chamado de Deus para ser pastor. Como eu devo proceder? Eu devo, primeiramente, procurar o conselho da minha igreja, que é formado pelos presbíteros e pelo pastor ou pastores da igreja local, e devo dizer a eles do meu desejo de ingressar no seminário e me tornar um pastor. Não é a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é muito séria para formar um pastor. O processo é o seguinte: são pelo menos 2 anos que nós passamos a desenvolver o nosso ministério na igreja como aspirantes ao ministério, aspirante ao sagrado ministério. Passamos pelo conselho, o conselho vai nos receber, vai nos dar as orientações, livros para nós lermos, conhecimento geral, vai requerer do candidato que ele tenha lido a Bíblia toda, pelo menos uma vez, e ter conhecimento desses textos bíblicos. Depois disso, ele, pelo menos 2 anos em observação, a média, ele vai ser direcionado ao presbitério. O presbitério é um órgão superior ao conselho, responsável pelas igrejas locais. No presbitério, ele vai passar por uma sabatina, ou seja, ele vai ser perguntado lá por uma comissão do presbitério, por quais razões ele deseja ser pastor, etc. e tal. Depois disso, esse homem, que não tem pastora na igreja presbiteriana, só homens podem ser pastores, e ele vai fazer sendo aprovado pelo presbitério, fazer o vestibular no seminário, passando, ele pode ingressar no seminário. O seminário é um curso de teologia, como uma faculdade normal, e ele faz esse curso num dos nossos seminários presbiterianos, indicados pelo presbitério. Em média, são 4 anos, tem alguns cursos de seminários que são 5 anos. Ou seja, o candidato pode ficar até 5 anos em preparação no seminário, trabalhando na igreja e também, consequentemente, ajudando consequentemente, estudando no seminário e trabalhando na igreja. Após esse período, tendo sido aprovado, tirado nota boa em tudo, passado em tudo, ele volta ao presbitério e ele, como candidato ao sagrado ministério agora, ele vai passar por uma série de avaliações. Ele deve fazer uma monografia sobre um tema doutrinário. Essa monografia vai passar por uma comissão de pastores que vai avaliar essa monografia. Depois dessa monografia, ele ainda tem que fazer uma exegese, que é uma tradução de um texto bíblico do original, ou grego ou hebraico. E toda essa exegese é encaminhada também aos pastores do presbitério, aos presbíteros, para que seja avaliado. Tendo sido aprovado, ele fará o que nós chamamos de sermão de prova, que também deve ser aprovado pelo presbitério. Após o sermão de prova, ele é sabatinado novamente e ele pode ser licenciado, ficar 1 ano como licenciado, e para que depois chegue à ordenação. A média é 7 anos, em média, para formar um pastor presbiteriano. É um trabalho muito sério, por isso que as igrejas são tão criteriosas, tá? Hoje eu estou falando especificamente sobre a organização da igreja, um pouco da história da igreja e o ministério pastoral. Semana que vem eu vou falar do papel do presbítero, como alguém chega a ser presbítero, como funciona o ministério do presbítero na igreja, e também o diácono. Então é muito importante que todos assistam essas aulas para conhecer a história. Se você pegou depois, a Fabiana está falando aqui, dureza, minha esposa sabe o que eu passei para chegar a ser pastor, né? Não é fácil. E aí, você perdeu a aula, pega depois, que vai ficar no Facebook, eu vou postar no YouTube também.
e aí você vai saber exatamente, você vai poder rever tudo aquilo que nós falamos agora há pouco para vocês, tá? Finalizando aqui, falando sobre o pastor, são atribuições do ministro que pastoreia a igreja. Nós, pastores, temos que orar com o rebanho, deixa eu ampliar aqui, para ficar mais legal para vocês enxergarem. Depois eu vou mandar isso aqui para o grupo, se vocês quiserem. Orar com o rebanho por este, apacentá-lo na doutrina cristã, exercer as suas funções com zelo, orientar e superintender as atividades da igreja, a fim de tornar eficiente a vida espiritual do povo de Deus, prestar assistência pastoral, instruir os neófitos. Quem são os neófitos? Os novos na fé, dedicar atenção à infância e à mocidade, bem como aos necessitados, aflitos, enfermos e desviados. Ou seja, cuidar do povo. É isso que o pastor tem que fazer. E exercer, juntamente com os outros presbíteros, o poder coletivo e o governo da igreja, que são as funções delegadas ao pastor na igreja presbiteriana. Amém? Se você está aí comigo aí, diz um amém. Nossa aula vai terminar por aqui, a parte da nossa aula, tá? E para quem assistiu, pegou desde o início, certamente é um material valioso para que você possa utilizá-lo aí até para próximas aulas e para passar para pessoas que queiram conhecer a igreja presbiteriana. Tá bom? Edilson falou aqui, maravilha, pastor. Sou presbiteriano não somente por ter optado ou criado nesta instituição, mas sim porque a IPB é baseada na doutrina bíblica, ou seja, cultuamos e servimos o único Deus vivo e verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Disso muito bem. Nosso presbítero aí falou perfeitamente o que é a real, tá? Então, queridos, semana que vem eu vou falar especificamente sobre as atribuições dos presbíteros e dos diáconos. Então, é muito importante você que é oficial da igreja, você que pretende um dia se tornar um oficial da igreja, que você também assista a próxima aula para que esteja conhecendo aqui o que é a nossa igreja. E, queridos,